você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Juliane Prestes, eu sou acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Federal do Paraná. Atualmente eu estou me preparando para prestar a prova de residência para cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e eu decidi compartilhar todo o conhecimento que eu estou adquirindo por meio desse canal. Então, se você também se interessa por esse tipo de assunto, não esquece de se inscrever. Para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo, de dar um like aqui embaixo para eu saber que você está consumindo esse conteúdo e também me incentivar a gravar novas aulas. E se você quiser, você pode seguir também o meu Instagram, que é o @buconota10, onde eu posto sempre questões de provas e casos clínicos. Hoje a aula é sobre trauma. Eu particularmente sou apaixonada por trauma, espero que vocês gostem. Eu decidi especificamente falar sobre balística maxilofacial e lesões por projéteis. Tudo que está escrito aqui, tudo que eu vou falar e a maioria absoluta das figuras foram retiradas desse livro, Trauma Bucomaxilofacial, do Fonseca, mais especificamente da 4ª edição, que é a que eu adquiri. E eu escolhi esse livro especialmente porque ele é o livro referência indicado no conteúdo programático da Federal para trauma. Então eu recomendo fortemente que vocês adquiram também, é um excelente livro, fica a minha indicação. Para ficar mais didático, eu dividi essa aula em 5 partes. Então, na primeira a gente fala da epidemiologia, na segunda das características das lesões por projéteis, na terceira eu trago algumas considerações sobre cuidados emergenciais, especialmente manejo de via aérea e de hemorragia. Na quarta, a gente vai falar de forma breve sobre o tratamento das lesões balísticas na face, então a gente vai destacar alguns pontos que merecem atenção. E na quinta, a gente encerra falando das complicações pós-operatórias mais e menos comuns decorrentes do tratamento desse tipo de lesão. Então, a gente abre falando da epidemiologia, que é essencial por 2 razões. A primeira é que a gente possa conhecer e identificar quem é a população mais vulnerável à ocorrência desse tipo de lesão, e a segunda é que a gente possa atuar de forma preventiva, já que a gente conhece os fatores de risco. Então, quando a gente fala de estudos envolvendo lesões por arma de fogo e lesões por projéteis, a gente sempre vai encontrar uma maior prevalência de estudos realizados nos Estados Unidos, justamente porque lá o porte de arma é legalizado, então a gente acaba tendo uma maior amostragem desse tipo de lesão. E nesse estudo conduzido por Ghosh e colaboradores em 2001, eles apontam que as armas de fogo estão envolvidas em 58% dos homicídios e 57% dos suicídios, o que significa que cada 2 ocorrências, desse tipo de situação, em pelo menos uma, a gente tem um envolvimento de uma arma de fogo. Mais de 115 mil casos de lesões de arma de fogo chegam aos hospitais americanos todos os anos, e desses 115 mil, cerca de 30 mil, ou seja, cerca de um quarto, são lesões fatais que colocam em algum grau a vida do paciente em risco. Essa tabela é bem interessante, ela foi retirada do Fonseca e ela mostra que no eixo Y um ranqueamento de 1 até 10, sendo 1 as maiores ocorrências, e no eixo X ela coloca os grupos etários que partem de menores de 1 ano até maiores de 65 anos. E a gente observa que existe uma distribuição de homicídios, representados pelo quadro em azul, e de suicídios, representados pelos quadros em amarelo, em todos os grupos etários. A gente tem uma maior prevalência de homicídios ali do que de suicídios na faixa de menores de 1 ano até 9 anos, e a gente tem uma maior prevalência de suicídios ali do que de homicídios na faixa etária acima de 65 anos, especialmente suicídios por arma de fogo, que ocupam a 4ª posição desse ranking para maiores de 65 anos. Outros dados relevantes que têm que ser considerados é que o tempo médio de internação hospitalar por lesões envolvendo armas de fogo é de 6 dias, e isso para a população americana representa um custo elevadíssimo. Cerca de 7 de cada 100 pacientes hospitalizados por lesões de arma de fogo acabam falecendo, e homens negros são desproporcionalmente mais propensos a sofrerem lesões por arma de fogo, sendo a taxa de homicídio nesse grupo 10 vezes maior quando comparada à taxa de homicídio de homens brancos na idade de 10 a 19 anos. E o interessante é que não apenas quando comparados com os homens brancos, mas comparados também a outros grupos de minoridade étnica, como os hispânicos, a gente ainda tem uma maior prevalência de homens negros sendo atingidos, então a gente observa esse fator de risco.
Os fatores de risco para lesão por arma de fogo são vários. Eu vou listar os 3 principais e citar mais alguns que tornam uma pessoa mais vulnerável à ocorrência desse tipo de lesão. E o primeiro sempre são lesões acidentais. Então, elas vêm declinando gradativamente desde 1930 nos Estados Unidos, especialmente com o surgimento de campanhas, né, que incentivam o melhor uso das armas de fogo, um uso mais consciente, especialmente do porte, né. Elas podem ser prevenidas por melhor armazenamento, manutenção e design das armas. Em um estudo conduzido por Kochanek e colaboradores em 2002, de 122 casos investigados que supostamente seriam lesões acidentais, e 74% das mortes foram associadas ao manuseio incorreto da arma de fogo, então a falta de conhecimento do usuário. 14% estavam relacionados ao acesso de crianças às armas e 32% a falhas perceptíveis no design da arma que não foram percebidas pelo usuário. Outro fator de risco para a lesão por armas de fogo, especialmente as lesões acidentais, é o acesso de crianças às armas. Então, existem alguns fatores que tornam algumas crianças mais propensas a sofrerem esse tipo de acidente. Entre eles, a gente tem morar com apenas um dos pais, então geralmente pais divorciados, faltas frequentes à escola, histórico de prisão e crianças negras. Geralmente reúnem os fatores que aumentam a possibilidade dela ser vítima por lesão de arma de fogo. E um dado interessante é que a taxa de lesões graves por arma de fogo ela é 10 vezes maior em crianças da zona urbana do que da zona rural. E seria perfeitamente possível a gente pensar o contrário, já que na zona rural a gente tem mais armas de caça, né, como as espingardas. Mas a verdade é que a gente tem uma maior prevalência em zona urbana, justamente pelo estilo de vida que os pais têm atualmente. Então as crianças passam mais tempo sozinhas, mais tempo sem ser vigiadas e muitas vezes acabam encontrando uma arma que foi mal escondida, né, na casa por um responsável e acabam sendo vítimas de lesões acidentais. Outro fator de risco para lesão por armas de fogo, que é um dos fatores que tem uma das maiores associações com essas lesões, é o abuso de álcool e drogas. Nesse estudo conduzido por Madden e colaboradores em 2002, eles coletaram amostras de sangue e de urina para testes toxicológicos de 126 pacientes que foram vítimas de trauma, independente da natureza ou da origem do trauma e menores de 21 anos, e 46% deles, então praticamente metade, apresentava resultado positivo para álcool ou drogas. Quando a amostra foi restrita, né, foi filtrada a vítimas de arma de fogo menores de 21 anos, a prevalência foi maior. 72% deles demonstraram o uso de alguma substância, então a gente observa aí uma forte associação. E outros fatores de risco, né, que também corroboram para que uma pessoa seja vítima de lesão por arma de fogo, é o envolvimento prévio ou atual com o sistema judiciário, histórico de prisão, depressão, ideias suicidas ou doença psiquiátrica ativa, especialmente síndrome de borderline, pode ser citada, presença de armas de fogo em casa, então o acesso facilitado a essas armas, status de minoridade étnica, especialmente os negros, como eu comentei, pobreza ou crise financeira e presença de álcool ou drogas. Agora a gente vai abordar um pouco as características dessas lesões. Então, as lesões por arma de fogo podem se encaixar em 3 classificações. A primeira são as lesões penetrantes, que são provocadas pelo impacto do projétil no corpo da vítima, geralmente apresentam um ferimento de entrada, mas não de saída, ficando retidas dentro do corpo. Elas podem ser lesões perfurantes, como lesões de facas, que apresentam orifícios de entrada e de saída e classificamente manifestam pouca perda tecidual e são menos graves do que as lesões avulsivas, que apresentam orifícios de entrada e de saída e são associadas a uma grande perda tecidual que é associada à passagem do projétil através da vítima. Uma breve explicação sobre projéteis da minha parte, eu era bem curiosa sobre esse assunto. Então, na imagem da esquerda, a gente tem um círculo que representa o cano de uma arma por onde o projétil passa. A gente tem espaços trapezoidais, que estão em branco, que são chamados de raiamento ou espaços vazios, e entre 2 raiamentos, a gente tem um espaço chamado de espaço cheio. A distância entre um espaço cheio e um espaço cheio do lado oposto é o que define o calibre do projétil. Então, na imagem da direita, a gente tem a visão do interior do cano de uma arma, né, uma imagem real, e a gente observa nos espaços pretos o que a gente chamou de vazios ou de raiamentos, e no espaço prateado
tipos cheios. Então, a distância entre um espaço prateado e o espaço prateado oposto é o que define o calibre do projétil. O cartucho é o conjunto todo, então ele geralmente é feito de plástico com enxerto de papel filtro que segura várias esferas de chumbo juntas, que vão ficar lá na base do cartucho, que vão permitir a liberação segura do projétil. O propelente, que geralmente é a pólvora, é o acelerador responsável pela expulsão do projétil de arma, então ele vai ser incendiado quando o projétil for disparado. Quanto mais propelente, maior a velocidade do projétil. Então, a gente observa muito propelente em, por exemplo, rifles ou magnums. E a espoleta é aquela parte azul que está lá na base do cartucho, que é a única parte do cartucho que possui uma carga explosiva. Então, quando ela é atingida pelo pino de disparo da arma, a carga explosiva ela é ativada, incendiando o propelente e enviando o projétil para o voo. É importante saber que no momento que o projétil atinge a vítima, a gente tem a produção de duas ondas, a onda primária e a onda secundária. A onda primária se refere à onda de pressão sônica, que é a mesma onda produzida pela litotripsia, que é o som do projétil atingindo a vítima. Como o som viaja a 1.450 metros por segundo, a gente ouve o som antes do projétil deixar o corpo da vítima. E a onda secundária, ela se refere à cavidade temporária produzida por esse projétil, que é uma irradiação lateral de energia que o projétil cria ao atravessar a vítima. E aqui a gente precisa lembrar daquela propriedade física de que a energia ela não se cria nem se destrói, ela apenas se transforma. E isso também acontece com os projéteis, porque eles saem do cano com uma certa energia cinética e são freados pelo corpo da vítima, transferindo energia para ele. Então aqui eu tenho um projétil da OTAN, que é um 7,62 milímetros, disparado por um rifle M16. Ali na imagem da esquerda, eu tenho dois trajetos. Um que está representado em laranja, que a gente chama de cavidade permanente, e é literalmente o trajeto que o projétil faz pelo corpo da vítima. E a gente tem a cavidade temporária, que é provocada pela dispersão de energia, pela transferência de energia do projétil para o corpo, então se refere a uma deformação tecidual. A gente observa nesse projétil que a cavidade temporária ela se cria a partir de 20 centímetros. Então, quando o projétil atinge 20 centímetros dentro do corpo da vítima, ele começa a criar essa deformação pela transferência de energia. E isso vai ser muito comum em lesões de projéteis, por exemplo, na região torácica e abdominal. Como a cabeça e o pescoço não têm mais de 20 centímetros de tecido mole antes da estrutura óssea, a gente não vai observar esse padrão de deformação. Agora a gente tem uma bala chamada de soft point, que é um tipo diferente de estrutura, 7,52 milímetros, atingindo músculo e osso. Então, que começam a criar a sua cavidade temporária em uma distância menor do que 20 centímetros de penetração. Esse tipo de bala, ela é especialmente projetada para que ela consiga se fragmentar e se deformar quando ela atinge o corpo. E isso é pensado para que justamente ela tenha um maior potencial de lesão. Então a gente observa que logo quando ela entra, acontece uma fragmentação desse projétil, o que amplia muito mais a sua irradiação lateral, e a gente observa, devido ao tamanho do projétil, uma igual cavidade permanente. Então, ele tem um trajeto retilíneo através do corpo da vítima. E por último, eu trouxe um FMC, que é uma bala Full Metal Case, 5,6 milímetros, que a gente vai observar um padrão diferente. Diferente de uma bala robusta, que segue um trajeto retilíneo e dificilmente vai ser redirecionada dentro do corpo, os projéteis pequenos, ao atingir um osso, uma estrutura mais rígida, eles podem ter um desvio de trajetória. Então, a gente observa que a cavidade permanente se inicia na horizontal e termina na diagonal. E no meio desse caminho, a gente observa uma grande fragmentação do projétil e uma grande deformação dele também, ilustrando aí o potencial de lesão de uma arma de menor calibre quando ela de fato atinge o alvo e se engaja na transferência de energia. Agora a gente vai diferenciar os projéteis de baixa velocidade e de alta velocidade. Diferenciar os seus potenciais de lesão, no caso.
Existe uma grande discussão de qual seria a fórmula utilizada para calcular a velocidade de um projétil, já que a gente tem vários fatores que determinariam a sua velocidade, né? Então, uma gelatina balística vai reduzir a velocidade de um projétil diferente de um corpo, né? Mas, independente dessa discussão, no geral, os projéteis de baixa velocidade são disparados por armas portáteis e não armas de guerra. Então, é característico dessas lesões que elas têm um orifício de entrada pequeno, arredondado e ligeiramente irregular, como a gente vê ali perto do forame infraorbital na tomografia e também perto do forame mental. A gente tem uma entrada circular do projétil. Quando eles atingem os ossos, eles podem gerar uma fragmentação de dentes e ossos, e esses projéteis eles têm uma tendência de afastamento. Então esses projéteis eles não costumam romper vasos e nervos, e sim dissipar uma energia que provoca um afastamento. E eles não costumam ter um orifício de saída, e se tem um orifício de saída, é um orifício estrelado ou dilacerado. Já os projéteis de alta velocidade, devido à maior velocidade, também acabam tendo maior transferência de energia e, portanto, causando estragos maiores. Costumam apresentar um orifício de entrada e de saída, sendo de saída maior que o de entrada. A gente observa ali um projétil que atingiu a mandíbula esquerda do paciente, então na região ali do ramo, um pouco antes do ângulo, a gente vê uma perda e uma fragmentação óssea bem considerável. A gente tem fragmentação de dentes e ossos e avulsão dos tecidos, então o paciente acaba perdendo muito tecido mole quando ele é atingido por esse tipo de projétil, e é bem característico de rifles a longa distância. As espingardas são armas em particular, são bastante usadas na caça, e elas podem ser tanto usadas a curta distância quanto a longa distância, provocando estragos diferentes. Quando elas são usadas a curta distância, ou até mesmo a queima-roupa, a gente precisa considerar o efeito do gás liberado sob pressão para dentro da ferida, porque quando a gente tem um incendiamento da pólvora, ela acaba criando um gás que segue o projétil pelo cano da arma e muitas vezes segue o projétil até a vítima e acaba provocando um certo dano. Os tiros a queima-roupa eles podem gerar um deslocamento tecidual bem considerável, lesões e queimaduras térmicas. E para classificar os tiros de espingarda, a gente tem a classificação de Sherman e Parrish. Sherman e Parrish classificaram que tiros acima de 7 jardas seriam a classificação 1, entre 3 e 7 jardas seriam a classificação 2, e abaixo de 3 jardas seria a classificação 3. Então, os tiros mais graves, né, que seriam a queima-roupa, praticamente. E na tomografia da direita, a gente tem uma tentativa de suicídio utilizando uma espingarda, em que o paciente colocou a espingarda próxima dessa região e o tiro, né, pela pressão da arma, se deslocou um pouco para a esquerda, causando uma grande perda óssea na região da mandíbula. A gente observa muitas fraturas na região do zigoma, na região da maxila esquerda e atingindo parte do osso nasal esquerdo e também da cavidade orbitária. Já as espingardas, né, quando utilizadas a longa distância, elas têm uma liberação massiva de esferas de chumbo para o alvo, que são do cartucho, né, propriamente dito. Elas causam danos mínimos aos tecidos, elas aparentam uma queimadura e a esfera fica, entre aspas, né, incluída no tecido. Na radiografia lateral da direita, a gente observa uma paciente que foi vítima de um tiro a longa distância, né, de espingarda, então as esferas espalhadas por toda a face, na região da boca, na região da mandíbula, na região da testa e até da lateral da cabeça. Elas vão causar dano mínimo aos tecidos, como eu falei, e nessa imagem a gente seria o que a gente chama de classificação 1, né, como eu citei, porque foi disparada com uma distância maior de 7 jardas. Essa classificação ela foi revista porque era muito difícil você determinar a que distância um atirador estava, né, com precisão. Então, sempre que as esferas estavam dispersas em uma área de 25 centímetros quadrados ou maior, a gente diz que é a classificação 1, e as áreas vão reduzindo conforme a classificação vai aumentando.
E recentemente, com as guerras no Afeganistão e no Oriente Médio, foram introduzidos os dispositivos explosivos improvisados, também chamados de DEIs. Um DEI basicamente é uma bomba fabricada de forma improvisada com o objetivo de destruir ou incapacitar o pessoal, tanto civil quanto militar. Ela pode ser um armamento de grade militar convencional ou uma série de componentes explosivos, então ela também pode ser de fabricação caseira. E no geral, ela tem 5 componentes: um interruptor, que é o ativador da bomba, um iniciador, que geralmente é um fusível, um container, que é o corpo, a carga, que tem um explosivo, e uma fonte de energia, que costuma ser uma bateria. E a gente também tem um DEI, uma classificação de DEI que se chama antipessoal atípico, que possui no seu container, né, no seu corpo, vários fragmentos, podendo ser fragmentos de metal, fragmentos de vidro, fragmentos de madeira, que elevam o potencial de lesão quando o fragmento explode, quando a bomba explode, já que ele espalha todos esses fragmentos. Ele tem uma onda inicial de pressão, que é seguida por um grande volume de ar deslocado, né? E essa brusca alteração de pressão, ela pode causar lesões neurológicas, esqueléticas ou até mesmo de tecido mole. Quanto ao padrão dessas lesões, um estudo conduzido por Holler e colaboradores, eles avaliaram retrospectivamente 84 pacientes que foram vítimas de tiro na face. Desses 84 pacientes, 67% sofreram fraturas na face, decorrentes, né, do momento em que o projétil atingiu elas, e 75% precisaram tratar cirurgicamente essas lesões. 21% precisou de uma traqueostomia de emergência para manutenção das vias aéreas, pelo menos todos que apresentavam lesões no terço inferior da face. Então, um comprometimento, né, das vias aéreas nesse tipo de situação, e 14% apresentou lesão em um grande vaso diagnosticado, podendo ser a veia jugular ou a artéria carótida, sendo que 50% deles precisou de um tratamento cirúrgico para o reparo dessas veias. Quanto às regiões das fraturas que são mais acometidas, eu diria que as lesões por projéteis afetam em maior volume o osso zigomático, então em 35% dos casos, em 30% dos casos afetam a mandíbula, em 26% dos casos causam fraturas nas órbitas, em 21% no crânio e 11,9%, então menor prevalência, no complexo naso-etmoidal. E quanto às lesões associadas, o que a gente mais vê são lesões associadas nos olhos, seguidas de lesões no cérebro e, por último, lesões na língua. Agora a gente vai falar sobre algumas considerações sobre os cuidados emergenciais, como eu disse, especialmente sobre o manejo das vias aéreas e manejo da hemorragia. Então, conforme mencionado nesse estudo, 21% dos pacientes necessitou de traqueostomia em caráter de emergência para o controle das vias aéreas, especialmente os que envolviam lesões no terço inferior da face. Então, as necessidades de manutenção elas podem variar bastante, podendo englobar intubação orotraqueal, cricotireoidostomia. Vale lembrar que a crico é uma manutenção de via aérea temporária, a traqueostomia e a intubação nasotraqueal. O comprometimento da via aérea normalmente decorre de um edema, que é produzido próximo a ela, especialmente no terço inferior da face, e a ventilação por máscara provavelmente não vai ter sucesso nos pacientes com lesões no terço inferior e pode introduzir um enfisema, que é a entrada acidental de ar, né, dentro dos tecidos. A intubação endotraqueal é a via aérea de escolha em uma emergência, quando tem uma obstrução tanto parcial quanto completa, e o paciente começa a apresentar um nível de dificuldade respiratória ou diminuição do nível de consciência. A gente nunca pode subestimar uma lesão por projétil na face, já que o edema, o sangramento e o tecido mole macerado podem dificultar muito a intubação e obstruir completamente a via aérea. E se a intubação prolongada for esperada, né, com base na natureza das lesões, a gente tem que considerar uma traqueostomia eletiva precoce, minimizando a interferência na reconstrução da oclusão dentária. Isso é bem importante. Já quando a gente fala da hemorragia, a gente tem que lembrar que ela é um passo crítico para a manutenção da patência da via aérea e para manter o status hemodinâmico normal. Então, toda hemorragia pode e deve ser controlada com as medidas necessárias. O uso de pressão para interromper a hemorragia aguda e sucção para eliminar o sangue acumulado, né, quando o paciente já está na mesa,
facilitam a visão do cirurgião para identificar, ligar, pinçar e cauterizar os vasos sangrantes. Percebendo-se uma dificuldade, né, nessa homeostase primária, então a ineficiência de só usar a pressão, a gente pode recorrer para compressas hemostáticas, que vão ser compressas com caolina, que é um pó muito utilizado por médicos militares em campo, que realiza uma redução, uma eliminação do sangramento vascular de alto volume, sem os riscos da embolia distal. Os pinçamentos às cegas não podem ser realizados na região de cabeça e pescoço, e isso é bem simples, devido à presença de grandes estruturas nobres nessa região. Então, é uma região com muitos nervos motores e sensoriais e outros componentes especializados, como, por exemplo, o ducto da glândula parótida. A hemorragia ativa de cabeça e pescoço ela pode requerer uma embolização guiada por imagem ou acesso cirúrgico para sutura de vaso proximal, buscando controlar um sangramento que não está atendendo às medidas convencionais e conservadoras. Em caso de suspeita de lesões de grandes vasos pelo ferimento de entrada ou de saída ou pelo efeito de expansão, em massa dos tecidos, a gente tem que solicitar a avaliação radiográfica dos vasos, que é a angiografia. E uma vez controlada a hipovolemia e estabilizada a pressão arterial média, algumas áreas com hemorragia previamente em cabeça e pescoço podem voltar a sangrar ativamente, especialmente pela maior perfusão de sangue nesses tecidos. Então, sempre ficar monitorando o paciente e fazendo uma avaliação contínua do status hemodinâmico são essencialmente relevantes. Agora a gente vai levantar alguns pontos que são importantes quando a gente fala do tratamento das lesões balísticas na face. Aqui eu gosto de destacar, e eu acho bem importante, que não existe um consenso absoluto entre os profissionais de como fazer o tratamento dos pacientes com essa lesão. Alguns defendem procedimentos isolados, outros defendem múltiplas intervenções. Alguns defendem uma reconstrução inicial, já no momento que o paciente chega, especialmente dos tecidos moles, e outros defendem apenas um debridamento inicial, seguido da desinfecção da ferida, e deixam para fazer cirurgia em um segundo momento. Alguns defendem uma abordagem multidisciplinar e outros defendem que deveria existir um profissional único para fazer o tratamento dessas lesões. Mas aqui é importante considerar que a gente tem envolvimento e ele é necessário de vários profissionais. Por exemplo, para todas as lesões com tiro ou trauma craniofacial, você tem que solicitar uma avaliação oftalmológica completa. Cerca de 31% dos pacientes apresentam algum tipo de lesão ocular associada. Alguns pacientes precisam de fisioterapia para adaptações fonéticas, motoras, e especialmente quando envolvem reabilitações mais extensas. O suporte nutricional muitas vezes é postergado em lesões mais complexas, então a gente precisa do pessoal da TO. E além disso, o paciente ainda pode precisar de cirurgia plástica, otorrinolaringologista, radiologia intervencionista, pode precisar de neurocirurgia, pode precisar de mais de um profissional do trauma, de prótese geral, prótese dentária e especialmente prótese maxilofacial em lesões muito extensas. Então, do meu ponto de vista, não existe como ter um único profissional encarregado de tudo isso. É sempre importante a gente ter uma abordagem multidisciplinar, porque a gente não consegue ser bom em tudo. Quando a gente fala de comprometimento de tecido ósseo mole, é importante a gente ter várias coisas em mente. A primeira é antes de realizar qualquer procedimento. A gente precisa sempre ter uma completa compreensão da extensão dessas lesões e qualquer déficit funcional ou fisiológico. A gente tem que traçar um plano com objetivos bem claros, e a gente tem que se atentar para todas as etapas e todos os procedimentos necessários. Então, é extremamente relevante que a gente solicite, por exemplo, exames de imagem para fazer avaliação óssea, outros tipos de exames radiográficos, quando eles forem necessários, para que a gente consiga traçar todas as etapas e definir todos os procedimentos que vão ser necessários de se executar. Por exemplo, quando se trata da questão da reconstrução óssea, a gente sempre precisa definir a magnitude e a natureza dos segmentos fraturados. Então, se vai ser possível recuperar algum fragmento, se vai ser possível você estabilizar e reduzir algumas fraturas, ou se você teve uma perda total daquele tecido. E é importante lembrar também que o edema do tecido mole pode esconder as reais perdas. Ao revisar os tecidos e os modelos que a gente produz, a gente tem sempre que se questionar.
Quais são as estruturas que estão faltando e quais estruturas permanecem, qual que é o efeito de cada uma delas no objetivo da reconstrução, quais as estruturas vão necessitar de uma reposição, então de uma placa ou de um enxerto, como elas serão repostas, se são tecidos que precisam de vascularização ou não precisam, quais serão os pontos de estabilização para reposição, então quais serão os meus pilares. A gente precisa fazer considerações acerca do tecido mole, escolher o material que a gente vai usar para enxerto, se ele vai ser halógeno, xenógeno, sintético. A gente precisa também avaliar os efeitos do planejamento do enxerto em possíveis futuras intervenções. Então, caso esse paciente vai precisar de um implante, de uma prótese e por aí vai. E aí, os pontos que eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, é sobre o tipo de tratamento. Os desfechos das lesões balísticas catastróficas na face, elas são uniformemente desapontadores. Então, existe um consenso de que não há situações ideais para esse paciente, não existe um tipo de tratamento a ser preferido. O segundo é quanto ao início do tratamento cirúrgico, os segmentos ósseos remanescentes, eles devem ser, no mínimo, reduzidos, então reposicionados no seu local anatomicamente correto e estabilizados com alguma forma de fixação. Então, a gente tem vários tipos de fixação, fixações rígidas, fixações não rígidas. Mais tarde eu vou postar um vídeo falando sobre isso. Quanto ao descolamento do periósteo, principalmente na presença de fratura comunitiva, então que a gente tem uma fragmentação óssea muito grande, não é recomendado porque acaba comprometendo o sofrimento vascular e levando a uma reabsorção, perda de volume ou até necrose daquele tecido ósseo. Quanto à fixação maxilomandibular, ela vai ser sempre necessária quando a porção da maxila ou da mandíbula que contém os dentes estiver envolvida e estiver fraturada, e ela tem que ser realizada precocemente, o quanto antes possível, para assegurar que a oclusão vai ser adequadamente restabelecida. Quanto à aplicação de barras, a gente tem que tomar um cuidado, elas são bem comuns em fratura de braço, por exemplo, mas frente a uma fratura mandibular cominutiva, por exemplo, elas podem não ser a melhor escolha. Quanto aos fios, é preciso ter cuidado, já que fios excessivamente apertados podem promover um deslocamento lateral dos ângulos mandibulares bilateralmente, alargando a face do paciente e perdendo os ângulos normalmente associados à projeção da face, então a gente acaba criando uma iatrogenia. O uso de moldes para goteiras cirúrgicas é bem dificultado, é possível em alguns casos, mas no geral ele é bem dificultado pela presença de fraturas e a perda na linha normal do arco. E quanto à avulsão ou perda de tecido esquelético mole, a gente pode optar, como eu disse, por uma transferência imediata de tecido microvascular ou pediculado sobre o osso, ou a gente pode deixar para fazer esse passo em um segundo momento cirúrgico. E a gente também sempre tem que considerar a obturação de um defeito, a confecção de um leito vascular para uma futura enxertia. Então, a gente tem várias possibilidades. A primeira é a reconstrução precoce ou imediata, que seria a transferência do tecido livre vascularizado ou pediculado, minimizando a formação de cicatrizes de tecido mole dentro dos defeitos ósseos ou o desenvolvimento de contratura da ferida, de uma ferida que seja de difícil reparação posterior. Geralmente, ela envolve a determinação precisa de necessidade de reposição tecidual, que pode ser um pouco dificultado pelo edema, mas ela é bem indicada em perdas agudas e grandes de muito tecido. E as abordagens menos agressivas, elas se iniciam com a descontaminação e seguem com o debridamento, podem envolver a redução aberta ou a redução fechada de fraturas, e elas teriam uma reconstrução secundária daí de defeitos residuais, utilizando enxertos ósseos autógenos com ou sem transferência tecidual tardia. Esse tipo de tratamento vai se aplicar melhor a lesões teciduais que têm perda mínima ou nenhuma, porque quando utilizado em lesões de terço médio da face ou lesões avulsivas complexas, os resultados estéticos e funcionais podem ficar aquém do desejado. E, obviamente, ainda existem várias outras opções, como de extração osteogênica, expansão de tecido mole e outras técnicas. E para encerrar, eu trouxe para vocês as complicações pós-operatórias mais e menos comuns. Então, a complicação pós-operatória mais comum, conforme descrito por Manson, Power e outros autores, é o atraso da reconstrução definitiva de tecido mole ou esquelético, com subsequente desenvolvimento de uma face larga e achatada,
enquanto as enormes forças de formação de cicatrizes faciais e a contratura, né, então a contração da ferida alteram seu aspecto. Quanto às complicações pós-operatórias, a complicação pós-operatória mais comum e mais encontrada são as paralisias de nervo craniano, especialmente devido a projéteis que acabam atingindo algum desses nervos, então geralmente são encontradas em 1 a cada 5 pacientes. 17% dos pacientes vão apresentar cegueira após o término do tratamento, 12% hemiparestesia, então aquela sensação de formigamento em sua metade da face, especialmente quando for atingido o nervo facial, for comprimido de alguma forma. 12% dos pacientes podem apresentar distúrbios visuais, incluindo a aura. 4,7% dos pacientes apresentam deiscência da ferida ou até mesmo deiscência da sutura, que seria o afastamento espontâneo, né, das bordas daquele tecido. 2,4% dos pacientes podem apresentar septicemia generalizada, que é o quadro de sepse, que é quando a gente tem a presença de toxinas, geralmente provenientes de bactérias, circulando na corrente sanguínea e provocando uma resposta inflamatória generalizada. E 2,4% dos pacientes vão apresentar epífora, que é o lacrimejamento. Então, essa foi a aula, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês por aqui. Se tiverem dúvidas, podem me encaminhar por esse e-mail, jpmpesc@gmail.com. Tchau, tchau, até a próxima!